Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um dos conceitos mais curiosos e talvez mais fáceis de reconhecer da psicanálise: a resistência. Um conceito fundamental, né? Totalmente. Sabe aquela força que parece que impede a gente de fazer o que a gente sabe que precisa? Ou que faz a gente evitar certas conversas, certos pensamentos? Uhum. É sobre isso. A nossa análise hoje se baseia nos fundamentos da técnica psicanalítica, e a ideia é entender essa força, que às vezes parece uma autossabotagem, por que ela existe e como ela aparece em coisas que a gente nem imagina. Exato. E para começar, eu deixo uma pergunta. O que será que o silêncio numa discussão, o esquecimento de um compromisso, ou até o jeito que alguém se senta numa cadeira pode revelar sobre os conflitos que a gente trava por dentro, sem nem perceber? Olha, essa pergunta vai direto ao ponto. Porque a grande sacada de Freud foi justamente perceber que a resistência não era um defeito do paciente. Ah, não era um obstáculo a ser eliminado. Não. Pelo contrário, ela é uma parte essencial do processo. É como se fosse um mapa, sabe? Um mapa que mostra onde a mente construiu as suas maiores defesas. A resistência é, basicamente, toda força que se opõe a que a gente olhe para o nosso inconsciente. Entendi. E aí analisar essa força se tornou a chave do tratamento, porque ela mostra com uma precisão incrível do que exatamente a gente está tentando se proteger. Certo, então não é só teimosia, é um mecanismo de proteção. Mas como é que isso aparece na prática? Eu imagino que não seja alguém gritando "eu me recuso a falar sobre isso". Não. É bem mais sutil. As fontes que a gente analisou mostram isso, né? Muito mais. A forma mais óbvia e ainda assim super complexa é o silêncio. Mas não é qualquer silêncio. Certo. Existe aquele silêncio consciente que é quase um desafio, tipo, sobre isso eu não falo. Mas o mais interessante é aquele silêncio que vem de um aparente vazio. A pessoa fala, não sei, deu um branco, não me vem nada à cabeça. Ah, o famoso branco. Esse branco, muitas vezes, é o sinal de que se chegou perto de algo muito sensível. E o cérebro, tipo um segurança, barrou a entrada daquele pensamento na consciência. E o que se faz com esse silêncio? Fica um clima estranho? Isso parece muito desconfortável. Pode ser, mas o desconforto já é uma informação. Às vezes, o próprio analista devolve o silêncio, sabe? Isso convida a pessoa a confrontar aquele vazio. Uhum. Outras vezes, perguntas simples como o que está passando pela sua mente agora podem ajudar a furar esse bloqueio. Mas a resistência vai muito além das palavras, ou da falta delas. Ela tá no corpo, né? Ela está no corpo. Uma das manifestações mais fortes é a ausência de afeto. A pessoa conta um evento terrível da vida dela com o mesmo tom de voz que usaria para ler uma lista de supermercado. Nossa. Essa desconexão entre o que aconteceu e a emoção é uma muralha. A emoção tá lá, mas está trancada. Isso me faz pensar em como o corpo reage sob pressão. Os ombros ficam tensos, a gente cruza os braços. Parece que o corpo cria uma armadura. Exatamente. Uma armadura física para uma ameaça que é psicológica. Uma armadura. Uma rigidez muscular. A pessoa que passa a sessão inteira na mesma posição sem se mover, como se estivesse congelada. Tornozelos travados, punhos cerrados. É como se o corpo estivesse literalmente segurando alguma coisa. Sei. E isso se estende para ações fora do consultório. Atrasos constantes, esquecer sem querer das sessões, a dificuldade em pagar. Ah, isso não é só desorganização. Muitas vezes não. É uma forma inconsciente de dizer estou com medo de continuar ou não quero aceitar essa ajuda. Bloquear o acesso aos sonhos ou esquecê-lo sempre também é um clássico. É fechar uma das principais janelas para o inconsciente. Ok, então a gente consegue ver os sinais da resistência. Mas a grande pergunta é, de onde ela vem? Por que a nossa mente se dá todo esse trabalho para impedir que a gente olhe para a gente mesmo? É um paradoxo. É um paradoxo, mas faz sentido. O nosso guia aponta para 5 fontes principais. 5 sabotadores internos com lógicas bem diferentes. Exato. E entender essas 5 fontes é entender a dinâmica por trás da autossabotagem. A primeira e a mais comum de todas vem do nosso ego. O ego. Vamos pensar no ego como o gerente da nossa mente. Aquele que tenta manter tudo em ordem. Esse gerente sabe que existem certos desejos, memórias, impulsos lá no depósito, que é o inconsciente,
que, se vierem à tona, vão causar muita dor, vergonha, ansiedade. Então, a resistência do ego é esse gerente dizendo: olha, deixa isso quieto lá no fundo, porque vai dar muito problema se a gente mexer nisso agora. E quais são as ferramentas que esse gerente usa para manter a porta do depósito fechada? Bom, duas das favoritas dele são a negação e a racionalização. A negação é bem simples. É se recusar a ver a realidade. Certo. É o estudante com uma prova super importante na segunda, que passa o fim de semana dizendo: tá tranquilo, semana que vem eu começo a estudar. Negando a urgência. E a racionalização? A racionalização é mais sofisticada. É a arte de criar desculpas lógicas e perfeitas para atitudes que nasceram de motivos totalmente irracionais. É dar uma boa razão para algo que tem uma razão verdadeira bem escondida. Mas peraí, como a gente diferencia uma desculpa bem feita de uma racionalização? A linha parece muito fina. Todo mundo justifica as próprias ações. A linha é fina, mas a diferença é crucial. O raciocínio, ele busca a verdade, mesmo que ela seja desconfortável. A racionalização busca o conforto, mesmo que ele seja baseado numa mentira. Entendi. Quando alguém se pega defendendo uma atitude com argumentos que parecem perfeitos demais, sabe, quase como um advogado de defesa, pode desconfiar. Provavelmente é o ego fazendo um ótimo trabalho de racionalização. Entendi. Esse é o primeiro sabotador. E o segundo? Você mencionou a transferência. Sim, a resistência da transferência. Essa é fascinante. Ela acontece quando os sentimentos antigos, geralmente da infância, ligados a figuras como pais... Amor, raiva... Isso, amor, raiva, dependência, são transferidos para a figura do analista. De repente, o paciente começa a sentir uma raiva imensa do terapeuta sem motivo aparente. A resistência aqui é a recusa em analisar esse sentimento. Por quê? Porque seria como reabrir a ferida original com a figura do passado. É mais fácil ficar com raiva do analista do que admitir e reviver a dor da relação com o pai, por exemplo. Faz todo sentido, é desviar o foco. E o terceiro parece ainda mais contraintuitivo, o tal do ganho secundário da doença. Como assim ganhar com o sintoma? Parece absurdo, né? Mas acontece o tempo todo. Pense em alguém com uma dor nas costas crônica que só aparece quando é a vez dessa pessoa de fazer uma tarefa pesada. Conheço gente assim. Pois é. Conscientemente, a pessoa odeia a dor, mas inconscientemente o sintoma oferece um benefício. Ela se livra de uma responsabilidade que ela teme mais do que a dor. O sintoma, por mais que doa, pode trazer atenção, cuidado, uma desculpa para não enfrentar desafios, e a pessoa resiste à cura porque, sem saber, tem medo de perder esses privilégios. Nossa, isso é muito poderoso. É como se a solução, que é o sintoma, fosse mais fácil de lidar do que o problema original. Exatamente. E os dois últimos sabotadores, eles parecem vir de lugares ainda mais profundos. Sim, vem das partes mais primitivas da mente. O quarto é a resistência do id. O id é a parte de nós que é puro impulso, desejo, e ele opera por um princípio chamado compulsão à repetição. Tipo um disco arranhado. Isso, um disco arranhado da nossa psique. Ele nos força a repetir os mesmos padrões de relacionamento, as mesmas escolhas destrutivas, de novo e de novo. A pessoa que sempre se apaixona pelo mesmo tipo de parceiro indisponível, sofre, termina e, na sequência... encontra outra pessoa exatamente igual. Exato. A resistência aqui não é lógica. É uma força bruta que se opõe à mudança porque o padrão, mesmo que doloroso, é familiar. Mudar é assustador. E o último, a resistência que vem do superego, me parece a mais cruel de todas. É a resistência à própria felicidade. É a mais paradoxal. Imagine que a sua mente tem um crítico interno que é também juiz e carrasco. Sei bem como é. Esse juiz acredita que você é culpado de alguma coisa e que merece ser punido. Então, justamente quando a terapia começa a funcionar e a pessoa está prestes a se sentir melhor, esse juiz interno aperta o botão do pânico. A pessoa piora. Piora subitamente. É o que a gente chama de reação terapêutica negativa. Ela se sabota para não melhorar, porque uma parte dela acredita que não merece a liberdade, que precisa continuar cumprindo essa pena. Uau!
Então temos o gerente protetor, as feridas do passado, os benefícios ocultos dos problemas, o disco arranhado e o juiz interno. É um campo minado. E como essas forças operam no dia a dia? Quais são as táticas? Bom, além da negação e da racionalização que a gente já falou, elas usam um arsenal bem variado. Uma tática muito comum é o deslocamento. Deslocamento? É quando você não pode direcionar um sentimento para o alvo original, então você o desloca para um alvo mais seguro. É o clichê do sujeito que leva uma bronca do chefe, engole o sapo, chega em casa e chuta o cachorro ou grita com a família. Claro. Ele não podia explodir com o chefe, então a agressividade foi deslocada para quem não oferecia risco. É uma tática covarde da nossa mente, mas muito eficaz para aliviar a pressão. Outra tática famosa é a projeção. É basicamente acusar os outros daquilo que a gente faz ou sente, certo? Exatamente. É o mecanismo do eu sei o que você está pensando, porque na verdade sou eu que estou pensando isso. O exemplo mais clássico é o ciúme projetivo. Ah, sim. A pessoa que tem fortes desejos inconscientes de ser infiel, mas não consegue admitir isso para si mesma, projeta esses desejos no parceiro. Ela passa a ver sinais de traição em todos os lugares, acusa o outro o tempo todo, porque está vendo no mundo o reflexo do seu próprio conflito interno. E a formação reativa? Fazer o oposto do que se deseja. Isso parece exaustivo. Pense em alguém com impulsos agressivos muito fortes, mas que aprendeu que sentir raiva é terrível. Para se defender desse monstro interno, a pessoa desenvolve uma personalidade excessivamente boazinha, gentil, pacifista. Ela se torna a pessoa mais amável do mundo. Uma supercompensação. É uma supercompensação. Essa gentileza exagerada funciona como uma tampa de panela de pressão, segurando a fúria que ferve lá dentro. Depois de todos esses mecanismos que parecem armadilhas, becos sem saída, existe alguma saída mais construtiva? Todas as defesas são problemáticas? Não. E essa é a grande esperança da coisa. Existe um mecanismo que é considerado o mais maduro e saudável de todos: a sublimação. Sublimação. Aqui, a energia dos impulsos, seja a agressividade, seja a energia sexual, ela não é bloqueada, nem negada, nem desviada. Ela é canalizada e transformada em algo socialmente valorizado e criativo. Como assim? De cortar um corpo para salvar uma vida. A curiosidade infantil, como Freud sugeriu no caso de Leonardo da Vinci, pode ser sublimada na paixão pela investigação científica, artística. Nossa. A sublimação é a única defesa que não só nos protege do conflito, mas também enriquece a nossa vida e a do mundo ao nosso redor. Então, vamos juntar as peças desse nosso mergulho. A resistência não é só teimosia, é um sistema de defesa complexo para nos proteger da dor. Isso. Ela aparece em sinais sutis, no silêncio, na postura, nos esquecimentos. E por trás dela existem pelo menos 5 grandes motivações. 5 sabotadores internos. E esses sabotadores usam um arsenal de táticas, como projetar nos outros os nossos defeitos ou criar desculpas perfeitas. E no meio disso tudo, a sublimação aparece como a única saída que transforma um conflito interno em algo criativo. Perfeitamente resumido. A resistência, que no início parece a vilã da história, se revela como um guia. É o alarme que soa exatamente quando a gente está se aproximando das questões mais importantes e dolorosas da nossa vida. Ela mostra onde o trabalho precisa ser feito. E depois de entender tudo isso, fica uma provocação para quem nos ouve. Fica uma questão importante, eu diria. Se esses mecanismos são tão automáticos, tão inconscientes, como é que a gente pode começar a reconhecê-los em nós mesmos, no calor do momento? Boa pergunta. Como perceber que estamos racionalizando em vez de raciocinando? Ou projetando em vez de ver a realidade? E talvez a pergunta mais difícil: o que a gente faz quando percebe que uma defesa que nos protegeu por anos, tipo ser o bonzinho ou evitar conflitos a todo custo, parou de funcionar e se tornou a própria grade da nossa prisão?